conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, que sempre nos acompanha aqui na segunda-feira, nesse início de semana. Tudo bom, Fernando? Como tá por aí? Como você tá? Não tô te ouvindo. Será que tá Agora mutado? estão me ouvindo? Agora eu estou. Beleza. Então, tudo bem, Thalita? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Comigo, tudo mais ou menos que nem todo brasileiro, né? Esperando aí as confusões do clima, especialmente nas regiões de cidades grandes, né, na parte litorânea, aí, São Paulo, Rio, devemos ter as chamadas bombas de calor a partir de agora. Então, confusão para todo lado e aguardando aí o cenário nacional dar uma aliviada, o que parece que não vai acontecer, para a gente se concentrar nos grandes problemas internacionais. Ou seja, o que a gente tem fazendo, o que a gente tem feito ultimamente, Thalita, é organizar os problemas por ordem de importância, né? E a gente vai colocando os mais confusos para frente e trazendo outros para lá, mas enfim, é a vida de todo brasileiro, que desde que a gente se conhece por gente. Essa organização dos vários problemas que a gente tem pela frente, né? Eu queria, inclusive, falando sobre problemas, começar repercutindo aqui os nossos problemas nacionais, para depois falar sobre cenários internacionais. Tem muita coisa para a gente discutir hoje. Fernando, Lula fez essa fala agora pela manhã, né, chamando o Bolsonaro de covarde, falando sobre a trama golpista aí, que agora a gente tem muitos detalhes, sim, algum isso tudo, agora temos a certeza de que esse golpe foi tramado e foi quase colocado ali em prática, de fato, né? É isso que Lula chega a dizer. E daí, assim, são várias as análises que surgiram, e eu quero repercuti-las com você e ouvir a sua opinião. Porque tem gente que diz que Lula volta a polarizar, né? Quando coloca sempre o Bolsonaro aí nas falas, traz sempre Bolsonaro, críticas a Bolsonaro, e com isso ele polariza, e isso não seria bom para o país, não seria bom para a economia. Tem gente que acredita que a gente está nessa guerra realmente comunicacional, e trazer Bolsonaro é muito importante para que as pessoas caiam na real. Os riscos que a gente enfrentou aí nesse passado super recente, e como isso tudo ainda tá vivo aqui no nosso país, né? Que a gente precisa fazer sempre esse exercício de discutir o que foi aquilo para evitar que isso aconteça de novo. Quero te ouvir, como você vê esse discurso de Lula, esse ponto primeiro falando sobre o Bolsonaro, depois eu quero falar sobre essa questão da comunicação, essa cobrança que ele faz aos ministros, mas essa questão de Lula trazer Bolsonaro, na sua opinião, é positiva ou negativa? Então, Thalita, primeiro assim, o presidente toca num assunto extremamente importante, foi por muito pouco. Né? Nós hoje estamos sabendo que foi por muito pouco. Foi por muito pouco que o próprio Lula não foi preso e sabe-se lá o que ia acontecer com ele, Alexandre de Moraes não foi preso e sabe-se lá o que ia acontecer com ele, Gilmar Mendes não foi preso e sabe-se lá o que aconteceu com ele, o que dá para nós uma dimensão do quanto esses golpistas estavam dispostos a apostar caso o golpe viesse a dar certo. Então, não dá para a gente ficar brincando e passando a mão em cima disso, dizendo, não, foi uma passeadinha no parque, um monte de gente delirante que resolveu. Não. Nós tínhamos planos ali para prender e matar autoridades brasileiras que iam destruir a ordem institucional brasileira como nós conhecemos, e a partir dali reconstruir uma nova ordem, sabe-se lá com que base, de que forma. Então a coisa não é pouca coisa, não. Então o presidente faz bem em trazer isso à tona, porque quando ele traz isso à tona, ele mostra a importância política dele, Lula. E essa é a parte do discurso dele não dita, que é a parte boa que a gente precisa repercutir. Lula, ao trazer Bolsonaro, ele não está simplesmente trazendo Bolsonaro para dentro da discussão. Ele está dizendo, se não houvesse a minha pessoa aqui, porque sabemos que era a única candidatura possível, pode colocar qualquer outra candidatura de esquerda ali, Thalita, não teria conseguido fazer os votos para vencer uma eleição completamente desonesta por parte do Bolsonaro. Então, quando o Lula faz isso, ele faz isso de forma inteligente. Segundo ponto, eu acho que ele está certo. Não é possível mais pensar no Brasil, daquele Brasil da época do presidencialismo de coalizão, da teoria do Limonge, do Fernando Abrúcio, em que tudo, né, se resolvia na base da liberação de verbas aqui e acolá. Não, esse país, se um dia ele existiu, o que eu, como historiador, julgo que é muito difícil a gente achar esse país de novo, mas se um dia ele existiu, ele acabou.
O que nós temos hoje é um país polarizado completamente. E dentro de processos de polarização é preciso jogar polarizado. É preciso dizer para nossa gente que nós governamos para eles e que nós somos diferentes daqueles que tentaram golpe. O que o presidente fez e fez muito bem. Mais um ponto importante desse discurso do presidente. Eu não vi ele falar a palavra Bolsonaro, o que é ótimo. Ele tem que se referir ao Bolsonaro pelos seus crimes e pela forma como ele atuou, e não pelo nome. Porque isso significa que você condiciona as pessoas a tentarem entender de quem ele está falando pelas pesquisas do que foi dito, do que foi feito. Então, quem é que tentou dar o golpe? Vai lá no Google, escreve lá, golpe 8 de janeiro, e o Google vai te dizer sobre quem o presidente está falando efetivamente. E aí o presidente, claro, outros presidentes fariam diferente, outras pessoas fariam diferente, mas o presidente, com o estilo dele, um estilo popular de comunicação, ele já vai lá e coloca o rótulo covardão, porque é verdade, viu, Thalita? O golpe não aconteceu, porque Bolsonaro queria que os outros se arriscassem por ele e que ele voltaria nos braços do povo dos Estados Unidos. Então, é como se fosse quase a rainha da Inglaterra que chegaria no Brasil. E esses outros que não quiseram dar o golpe, entre eles está Tarcísio, com certeza era parte integrante dessa estrutura, a PM de São Paulo e o Estado de São Paulo, que você sabe que na época que nós até comentamos isso, né, nós tivemos aeroportos sendo tomados ou sendo cercados, nós tivemos estradas, áreas de energia sendo derrubadas, né? Porque havia um planejamento, sim, para jogar São Paulo no caos, e aí, com certeza, o governador deveria ter ali chamado a Polícia Militar e colocado ela à disposição, e a Polícia Militar de São Paulo ela tem praticamente o mesmo número de homens do que o Exército Brasileiro inteiro. Então, quando os governadores do eixo, especialmente Zema, o Castro do Rio de Janeiro e o Tarcísio, não tiveram coragem de seguir Bolsonaro, aí a coisa toda caiu. É importante que a gente diga isso. Eu acho que o presidente Lula, a fala dele foi impecável nesse momento, tem que polarizar sim, porque a polarização é pedagógica. Temos que explicar para os nossos que nós somos diferentes daqueles que tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Fernando, concordo com você, concordo, eu também acho essa polarização super necessária e acho que, assim como você coloca, ele precisa nos lembrar a todos os brasileiros sobre esse risco que a gente correu. Eu estava ouvindo um desses analistas de portal de notícias e ele dizia o seguinte, que a polarização é ruim nesse momento, porque Lula foi eleito dizendo que governaria para todos. E, ao polarizar, ele faz o que Bolsonaro fazia, porque Bolsonaro polarizava e ele só governava para o público dele, para os seus eleitores. E Lula parece fazer isso também, governar somente para os seus eleitores, o que é uma baita de uma hipocrisia, de uma mentira, né? Primeiro porque Bolsonaro nem governava, né? Bolsonaro, ele passou esses 4 anos tentando uma reeleição que não veio, né? Governar mesmo, ele não fez nada. E, poxa vida, olha o tanto de projeto que a gente vem anunciando, que é para toda a população, independente do viés ideológico, né? Então, isso me revoltou. Por isso que eu quis trazer esse assunto com você também, porque eu falei, não é possível que uma pessoa que tem um público ali, né? Um analista traz uma análise desse tipo, enfim. Então, eu gostei bastante. Não, eles só trazem essa análise, Thalita, só trazem essa análise porque não tem ninguém para contrapor, né? Porque, particularmente, sim, vamos lá, ninguém cobrou do Bolsonaro, logo depois que ele foi eleito, que ele disse vamos metralhar a petralhada, vamos acabar com tudo. Ninguém cobrou ali, olha, presidente, o senhor tem que ter um pouco de cuidado, porque o senhor está governando para todos. Não. O acordo entre Bolsonaro e as elites brasileiras foi um cheque em branco. As elites brasileiras deixaram Bolsonaro fazer o que quisesse até 2020 e 2021, quando a pandemia começou a matar centenas de milhares de brasileiros. Aí a elite brasileira começou a ver que isso, a morte dos brasileiros indiscriminada, isso ia afetar a economia. E que o Bolsonaro não estava dando resultado. Aí houve uma ruptura entre eles, mas no início de 2017, 2018 até 2021, houve um cheque em branco para o Bolsonaro, ninguém pediu moderação, coisa nenhuma. E mais, Thalita, eu queria muito que o presidente Lula governasse só para nós, sabe? Só para nós. Eu queria que aquela reforma tributária fosse só nossa, invertendo tudo, taxando banqueiro, taxando superfortuna. Eu queria que a gente fizesse reforma agrária. Eu queria que agora essa lei dos aplicativos, o presidente Lula dissesse, não, vai ser CLT para todo mundo e dane-se. Eu queria uma reforma só para nós, mas esse Lula vermelho, esse Lula cantando a Internacional Comunista, que a direita morre de medo e a gente se desespera para ver se a gente consegue ver, ele nunca existiu na realidade. O presidente Lula sempre foi um conciliador. O presidente Lula é, para todos os efeitos de história brasileira, o centro político brasileiro.
É um centro que pende mais para a esquerda, se depender do coração dele, mas que pende mais para a direita, se depender da força do parlamento. Então, o presidente Lula é efetivamente o centro que o Brasil sempre precisou ter, de alguma maneira, para referenciar os seus polos. E nós estamos brigando para que ele venha, claro, cada vez mais para a esquerda, e eles de lá que briguem dessa forma meio estranha para puxar ele para a direita. Perfeito. Fernando, outra coisa, os portais todos noticiando que essa reunião ministerial foi chamada por conta da queda na aprovação que Lula teve, de acordo com as pesquisas recentes, né? Que daí eles estariam discutindo, inclusive, a comunicação do governo e por que ela não está chegando de forma mais eficiente na população. Como você vê essa discussão? O que Lula precisa trazer em relação à comunicação aí para o seu governo? Que chamada de atenção que ele deve dar para os ministros? O que precisa ser feito para que, de fato, essa comunicação melhore? A gente vem discutindo, inclusive, aqui que talvez não seja só um problema de comunicação, é um problema da economia também, né? Atreladas, elas fariam mais diferença na sociedade. Como você vê essa reunião ministerial de hoje? Primeiro, essa reunião é essencial. Eu acho que o presidente, inclusive, deveria fazer várias dessas reuniões a cada, 20 dias, 30 dias, porque nós deixamos um ano as coisas acontecerem e muitos ministérios não deram a resposta que deveriam dar. Veja bem, em comparação com o governo Bolsonaro, qualquer ministério do governo Lula é muito melhor do que qualquer ministério de Bolsonaro, e isso a população descobriu. Se você pegar lá as pesquisas da Atlas Intel, por exemplo, a pergunta que eles fizeram é, em comparação ao governo Bolsonaro, quais áreas melhoraram ou pioraram? E todas as áreas melhoraram e melhoraram muito. Mas comparar-se com o governo Bolsonaro é muito ruim para nós, porque o nosso padrão de referência vai ser muito baixo. O governo Lula 3 está sendo comparado com o governo Lula 2. E é isso que o presidente Lula tem que entender, porque o governo Lula 2 foi um governo fora de série do ponto de vista dos seus objetivos e dos seus objetivos atingidos. E é com ele que o presidente Lula tem que, na realidade, se comparar. E daí a população brasileira está reclamando, e reclamando sim, porque esperava que o presidente Lula conseguisse dar vazão a esses projetos, a essa posição de forma mais rápida. Então, vamos lá. Primeiro, comunicação não faz milagre. É sim verdade que muitos ministérios não estão entregando aquilo que se imaginou lá atrás, em janeiro do ano passado, quando se montou esse ministério e todo mundo pensava que era um Dream Team. Nossa, é um ministério dos sonhos, só tem gente maravilhosa. As pessoas podem ser maravilhosas, mas sua capacidade de gerenciar políticas públicas e tomar boas decisões a partir de estruturas públicas pode não ser lá essas coisas. E é o que nós vimos referente a esse ministério. Então, muitas coisas precisam mudar. Agora, a comunicação também precisa se transformar, especialmente em 3 pontos. O primeiro ponto, a gente tem que parar de achar que toda a comunicação do Bolsonaro é baseada na mentira. Porque essa situação, ela gera uma análise de que nós precisamos fazer o mesmo, de que nós precisamos então construir uma comunicação disruptiva a qualquer custo. E aí eu pego às vezes números e coisas do governo e transformo ela em coisas muito maiores do que efetivamente são e carrego nos dados para ver se eu consigo convencer as pessoas. Por quê? Porque fica parecendo que toda comunicação é uma grande mentira e não é. O governo Lula tem os fatos na mão, tem a história na mão e tem os projetos na mão. E isso seria suficiente para fazer uma comunicação robusta. Não precisamos entrar na ideia de que temos que aumentar coisas que já são boas para tentar entrar na cabeça das pessoas. Não é assim. A segunda coisa que nós precisamos fazer é que a comunicação precisa sair da década de 80, né? A comunicação que nós temos hoje é uma comunicação da década de 80, da década de 90, da época em que a gente contratava outdoor para ficar na frente de uma avenida bem movimentada para que as pessoas pudessem ver a nossa marca ali. Na época que o PT fazia comunicação colando coisinha em parada de ônibus, que era onde o trabalhador olhava. É assim que essa gente usa a internet hoje. Essa gente acha que visibilidade é a mesma coisa. E hoje nós temos, em realidade, a comunicação digital sendo importante por causa da troca. E o governo não tem troca. Não há troca, não há retorno. Quer dizer, as pessoas querem participar e não conseguem. As pessoas querem ser ouvidas e não se entendem. Não se usa uma comunicação numa linguagem do século XXI. As pessoas da década de 80 e 90 que fizeram um enorme trabalho para a gente ali. Daquela época, eles eram senhores da comunicação, eles entendiam como a comunicação funcionava. Esses senhores não podem mais estar na comunicação hoje. A SECOM tem que estar lotada de gente de 18 a 24, 25 anos, pensando a linguagem da internet, agindo na linguagem digital, e isso está faltando em grande medida. Ou seja, precisamos abandonar a ideia de que precisamos mentir ou aumentar ou entrar disruptivamente na casa das pessoas, né? Cada post dizendo bomba, fantástico. Precisamos parar com isso, porque essa não é o caminho.
Nós temos os fatos, nós temos as condições, nós não precisamos mentir e precisamos de uma linguagem aderente ao século XXI. Uma linguagem e uma comunicação, uma estratégia de comunicação digital que não mais funciona como funcionava da década de 80 e 90. Thalita, naquela época, dava problema, você contratava um Nizanguanais, você contratava uma grande agência de São Paulo que tinha feito campanhas para a Skol, para a Brahma, até para a empresa de cigarro. Quer dizer, se eles eram capazes de vender toda essa lixarama, então eles poderiam vender muito bem ideias boas e funcionava. Hoje em dia, além disso ser caro, um gurizinho em casa com um celularzinho consegue fazer conteúdo talvez até mais aderente às redes do que esses grandes nomes da comunicação, e enquanto a gente não entender isso, a gente vai perder sempre. Fernando, você acha que Lula, voltando a essa fala de chamar Bolsonaro de covarde, ele cria uma polêmica e a polêmica é importante para que ele esteja aparecendo e para que ele esteja sendo discutido? É uma ferramenta aí de marketing e Lula usa isso a seu favor? Você acredita? Porque, dou até um exemplo. Hoje ele falando sobre o Bolsonaro nesses termos, isso está em toda a primeira página de portal de notícia, né? Está dando o que falar, está alimentando o debate, seja nas redes, seja nos próprios meios de comunicação. Está alimentando muito mais discussão do que o anúncio do lançamento dos 100 institutos técnicos há 1, 2 semanas, né? Então, assim, essa criação de polêmica é importante? Você acredita que Lula sabe disso? É importante, mas é importante se a SECOM estivesse usando como gancho. Por exemplo, cadê a campanha da SECOM para ser lançada massivamente agora de manhã com os termos coragem? Coragem para mudar e apresentar os termos, coragem para fazer, coragem para enfrentar os problemas, coragem para... Você percebe? O presidente levantou a bola e colocou a palavra covarde e atrelou ela diretamente, sem citar o nome do Bolsonaro. Quer dizer, você precisa aproveitar essa onda, mas não de uma forma chinfrim, de uma forma pequena, mas de uma forma estabelecida e usar o contraponto para mostrar efetivamente o que o presidente quer dizer. O presidente, quando toca no Bolsonaro, ele quer mostrar o fundo do poço em que o Brasil chegou. E a SECOM tem que mostrar onde nós estamos hoje, aproveitando esse gancho. Só que isso não acontece. Não acontece por quê? Porque as pessoas que estão coordenando esse tipo de comunicação não têm esse sentido, não têm essa percepção, não conhecem de política, de história e de comunicação o suficiente para entrar nisso e dizer, olha, vamos começar a utilizar esse gancho de linguagem para fazer funcionar. Quer dizer, o presidente, ele puxa essa ponta do iceberg. A SECOM tem que ser o iceberg, tem que ser aquilo tudo que está embaixo d'água, e quando o presidente puxa, ela tem que vir acima e aparecer. É esse o caminho que a gente precisa, e isso simplesmente se perde, fica aparecendo mais uma palavra, uma fala forte do presidente, mas ela não tem entrada na comunicação e a gente perde o momento. E pasma, Thalita, se amanhã alguém da SECOM resolver fazer essa campanha, né, coragem, não vai funcionar. Porque o mundo digital não tem a velocidade do mundo analógico da década de 80 e 90, onde você tinha 90 dias, 120 dias para começar uma campanha. Agora as coisas são feitas do dia para a noite. Por isso que eu defendo que o governo precisava estabelecer uma linha de comunicação mais justa, mais organizada, mais institucionalizada entre o presidente, os ministérios e a SECOM. A SECOM deveria ter um responsável por comunicação em cada um dos ministérios, receber diariamente, ou às vezes até 2 vezes por dia, reports, né, relatórios desses lugares, dizendo, olha, o que está sendo dito, o que os ministros vão dizer, onde é que eles vão estar, o que eles vão falar, quais são as palavras, o que está sendo dito, e a partir de ali organizar uma sinergia comunicacional, que parece que falta no governo. Aliás, não só comunicacional, mas do ponto de vista político, os ministérios também falta sinergia. Muita gente boa trabalhando para todos os lados, parece aquela sinfonia em que alguém está tocando Beethoven, outro está tocando Bach, o outro está afinando o instrumento, e quem está ouvindo lá de fora não consegue ver uma sinergia disso. Está precisando do maestro chegar, dar 3 batidinhas e dizer, gente, olha para cá que agora eu vou começar a comandar esse negócio. Perfeito, explicado de forma super didática aqui pelo Fernando. Bacana, Fernando. Vamos para o cenário internacional agora? Queria começar com a vitória de Putin. Como que você viu essa vitória de Putin? Assim, vitória recorde, o número de votação ali, a porcentagem de votos, inclusive de comparecimento às urnas. O que isso significa? Ele volta a falar, inclusive, sobre a guerra na Ucrânia no seu discurso, dizendo que vai levar a cabo, então, a missão de
de continuar, de certa forma, já que, vamos inclusive contextualizar, né, a França tem feito ataques diretos à Rússia quando fala em mandar soldados para lutarem ali na Ucrânia contra a Rússia. Então, esses ataques têm acontecido ali por parte, mesmo que isoladamente, por parte da Rússia, né? Parece que a Europa não está comprando muito essa fala de Emmanuel Macron. Bom, como você vê essa vitória nesse momento? Então, muita gente analisa essa relação dizendo o seguinte: 87% dos votos não é uma vitória democrática, né? Vamos lembrar que na teoria isso não se sustenta. A teoria não diz que alguém tem que ganhar com 40 e alguém tem que ganhar com 60 e o outro com 40, né? Mas a verdade é que historicamente a Rússia tem uma tradição um pouco diferente da tradição democrática ocidental, né? E alguém pode olhar para aquela situação e dizer: olha, nós temos pouca cultura política na Rússia, nós temos poucos partidos de oposição, nós temos pouca liberdade política. E esse é o discurso do Ocidente. Eu acho que esse discurso tem bons pontos, a gente pode discutir sim e debater nisso. Agora, é indiscutível que Vladimir Putin se tornou, vamos dizer assim, a figura de defesa da Rússia contra todo o resto dos ataques. Quando o Ocidente arma a Ucrânia e joga a Ucrânia contra a Rússia, o Ocidente deu a eleição para o Vladimir Putin. Né? O Putin, ele a partir dali, ele é para a Rússia, para o cidadão russo, a barreira que protege o modo de vida deles, a forma deles entender contra o avanço ocidental. Quando o Macron começou a ameaçar vir, ele garantiu que o Putin ia ganhar a eleição, talvez até muito mais do que qualquer esforço que o próprio Putin tenha feito internamente. Quando o Ocidente lançou aquela série de medidas econômicas para isolar a Rússia, para empobrecer os cidadãos russos, para tirar os empregos, para fazer com que eles tivessem menos acesso à renda, eles elegeram Vladimir Putin. A bem da verdade, o Putin é uma das lideranças internacionais hoje mais capacitadas no cenário. Se você comparar ele com qualquer uma das lideranças ocidentais, choca, né? Depois da saída da Angela Merkel na Alemanha, a Europa vive um vazio de lideranças que é impressionante, com capacidade de entender os perigos que nós estamos vivendo nesse momento. E Putin entende isso, né? E a todo momento ele tenta dosar as ações políticas da Rússia para permitir que a Rússia se mantenha soberana, segura, mas também para ameaçar suficientemente o outro lado para não deixar com que eles cresçam o olho. Então, entender as eleições russas nesse momento não é difícil. Atacar a democracia russa também não é difícil, mas nós temos que reconhecer que Putin é uma liderança que se tornou historicamente a cara da defesa desse Estado russo, que, vamos lembrar muito bem, quando ocorre a queda do Muro de Berlim, os russos, e depois a dissolução da União Soviética em 91, os russos foram deixados à sua amíngua. Todos os relatórios da ONU mostram que há uma diminuição do nível de consumo de alimentos, do nível de proteínas, de vitaminas, de acesso à educação, de acesso à estrutura médica. Os russos caíram a condições abaixo do que nós conhecíamos anteriormente como terceiro mundo. E quem recupera isso, quem traz de novo a Rússia para o lugar é o Putin. Algum valor histórico ele tem que ter. Eu acho que vale mais a pena a gente tentar entender por que ele consegue construir isso de forma geopolítica e não por que ele consegue construir isso de dentro da Rússia. Eu acho que as explicações estão do lado de fora. Eu queria entender russo para saber o que está escrito na camiseta desse pessoal atrás dele, porque é um pessoal jovem, né? Uma juventude. Não vai me dizer que você fala russo. Sim, está escrito ali Putin, Rússia, provavelmente o líder da Rússia, o pai da Rússia, uma coisa assim, eu não consigo ler muito bem daqui. Mas é o nome dele, Putin, embaixo alguma coisa, é um adjetivo, né? A Rússia, defensor da Rússia, alguma coisa assim, eu não consigo ler daqui direito. Eu não sabia desse seu conhecimento de russo, Fernando. Pelo menos instrumental, para estudar a Guerra Fria, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer um pouquinho. Porque eu achei muito interessante, porque é uma juventude ali reunida no entorno dele, né? Muita gente jovem, isso me chamou bastante atenção. Até nas imagens ali de bastidores, depois do pessoal que estava acompanhando esse discurso, muita gente jovem ali acompanhando Vladimir Putin. Chamou bastante atenção esse fato. Ele tem trazido isso desde a guerra, ele tem utilizado a guerra muito a seu favor, ele fez apresentações em estádios, parecia show de rock, quem acompanhou sabe, onde ele aparecia ali como o grande defensor da Rússia. Quer dizer, a comunicação do Putin, a gente talvez pudesse estudar. De repente, vamos lá conversar com ele, ver como é que ele mexe essa situação, para ver como é que a gente pode fazer aqui, porque ele vem aproveitando os ganchos de forma muito
muito importante, muito forte lá dentro. Não é novidade isso. Eu até achei que ele ia ganhar com mais de 90%. A oposição ainda me parece que fez 13% dos votos, o que já é alguma coisa. Para padrões ocidentais sempre haverá crítica, para padrões orientais isso quer dizer que ali é a unidade da nação. De novo, eu acho que as respostas para a explicação da eleição do Putin estão mais na geopolítica do que na política interna da Rússia. Maravilha, ponto alto da semana, o que devemos esperar aqui? Vamos fazer um cenário nacional e um internacional, pode ser? Vamos, eu acho que no cenário nacional o nosso ponto alto para esperar a resolução do caso Marielle. Tá uma confusão aí, disseram que essa semana ia aparecer, né, os resultados, já tinha sido prometido lá pelo ex-ministro Dino que ele iria resolver, o ministro Silvio Almeida também se meteu nisso. Na semana passada nós fizemos, se não me engano, 6 anos do assassinato, houve toda uma série de mudanças e a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal disse que ainda esse mês nós teríamos solução para isso. Então eu imagino que nessa semana nós ainda teremos alguma questão nesse sentido, né? Vale a pena a gente olhar, até porque o processo subiu para o Supremo Tribunal Federal, porque há alguém implicado que tem a prerrogativa de foro, então está uma grande confusão nisso aí. É bom a gente ter um pouco de cuidado, porque essas duas coisas não vão acontecer juntas, ou seja, a questão do caso Marielle e a continuidade dos inquéritos contra os crimes do Bolsonaro, eles não vão acontecer na mesma semana, até para não tornar o ambiente político brasileiro mais tóxico ainda. Então eu acho que eles vão dividir as semanas. Alguma coisa nessa deve sair com relação a Marielle e na semana seguinte com relação à continuidade desses processos ou invertido. Então vamos ficar de olho nessa questão. E uma outra coisa importante internamente vamos ficar de olho nas confusões que vão surgir a partir da questão climática, especialmente em São Paulo. Né? Nós tivemos aí sensação térmica de quase 60 graus no Rio de Janeiro, diz que São Paulo também não está nada bonitinho, não. Isso quer dizer que nós estamos esperando bombas d'água mais para o final da semana, e todo mundo sabe que bomba d'água significa falta de luz, falta de internet. Prefeito reclamando das concessionárias que ele mesmo privatizou, as concessionárias dizendo que não vai acontecer nada, então você que está em casa já se prepara, né? Coloca água, se organiza com água, tenta conseguir uma forma de bateria, como é que a gente vai se organizar, porque isso vai acontecer e é bom que a gente entenda que esses eventos não são mais eventos extremos, são eventos agora que vão participar da vida da gente. Cenário internacional, quer chamar a atenção para alguma coisa? Sim, a posição do Macron. O Macron e a França estão tomando uma posição, um caminho bastante perigoso, e a própria Alemanha não está gostando disso. Porque, para quem não conhece um pouco da geopolítica da Europa, toda vez que o Ocidente grita, xinga, começa uma guerra, é a Alemanha que é invadida primeiro. Aliás, primeiro a Polônia, depois a Alemanha. Então a Alemanha fica sempre preocupada quando seus parceiros de língua inglesa ou francesa começam a xingar os seus inimigos imaginários ou inimigos reais na Ásia. E é o que a França tem feito. O Macron tem se mostrado cada vez mais agressivo, porque vem perdendo espaço na África. Líderes africanos estão rompendo suas relações não só com a França, mas com a França, com a Alemanha e com a própria Inglaterra. Ontem mesmo, o Níger, se não me engano, rompeu um acordo internacional com os Estados Unidos, gigantesco, vai dar um rolo nisso, e isso, obviamente, tem o dedo de China e Rússia, que estão no tabuleiro geopolítico, confrontando as potências ocidentais com cada vez mais sucesso. E isso está levando a França a iniciar uma retórica de guerra que não é boa para absolutamente ninguém, até porque se você botar no papel efetivamente como é que a Rússia pretende encarar uma coalizão ocidental contra ela, não é por meios normais, não seria uma guerra de exército no chão como ela está fazendo com a Ucrânia. Se a França entrar e se mais alguém resolver, não há dúvida de que o Putin vai usar armas nucleares. E aí, Thalita, aí toda a nossa previsão para a semana internamente a gente joga no lixo, porque se começar uma guerra nuclear, eu sugiro que as pessoas vão tomar cerveja, bater papo, porque o mundo vai ser completamente diferente daquilo que a gente está olhando. E às vezes as pessoas brincam comigo, já vem ele fazendo essas previsões catastróficas. Não, não sou eu não. O relógio da destruição nuclear, que é uma coisa que existe desde a Guerra Fria, construído por cientistas e tal, a partir da percepção política, quão perto nós estamos de uma guerra que pode significar o final da nossa civilização, ele tem se acelerado nos últimos anos, e na última semana ele ganhou mais impulso. Então não sou só eu, tá todo mundo preocupado com isso. Ou o Macron baixa a bola, ou alguém baixa a bola do Macron de forma pacífica para evitar maiores problemas.
Olha só, suas previsões em relação a acontecimentos nucleares a gente segue a acompanhar, mas em relação aos apagões em São Paulo, essas previsões já se concretizaram. Peguei notícia agora: apagão atinge hospitais da região de Higienópolis, Santa Cecília e Consolação em São Paulo. Os apagões já duram 5 horas. A Santa Casa, inclusive, teve que remarcar exames e consultas. O Instituto do Câncer só manteve cirurgias de emergência. Então, assim, problemão, essas mudanças, essa catástrofe climática já impactando de forma bastante negativa a nossa vida. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você. Sou muito agradecida. Um beijo enorme para você, bom trabalho por aí e até semana que vem. Obrigado, Thalita. Eu fico aqui ainda para ouvir o professor João Martins, que vocês tiveram a maravilhosa ideia de trazer. É, com certeza, uma das figuras mais conhecedoras da questão militar no Brasil. Eu reputo ele e o professor Carlos Fico como os dois professores que melhor entendem isso. Deixar um abraço para ele, vou ficar ouvindo aqui vocês e desejando uma boa semana para todo mundo. Combinado. Fernando Horta, beijo grande. Fernando Horta, historiador e professor, sempre às segundas aqui com a gente no Bom para Todos, dando esse pontapé inicial na nossa análise de notícias aqui pela TVT.